Olá, nobres amigos, eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, Príncipe Exilado, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre a hierarquia de nobreza. Farei uma explicação melhor, mais detalhada, sobre os títulos de nobreza e o que eles significavam na escala da hierarquia. E eu faço esse vídeo porque eu acho que já devo ter falado sobre esse assunto de forma bem dividida ao longo de vários vídeos no canal aqui, mas nunca fiz um vídeo específico sobre isso. Então, aqui estamos para fazer isso aqui. Então, quais são os títulos de nobreza que existiam na Idade Média? E aqui eu não estou falando dos títulos em vida, estou falando apenas daqueles títulos hereditários, porque títulos em vida poderiam variar, né? Mas títulos hereditários, falando aqui, são os de monarca, no caso rei, príncipe, imperador. Por sinal, os de imperador eu vou falar separado dos de príncipe, porque os de imperador poderiam ter outra conotação na Idade Média. Mas sim, tinha os de monarca, aí abaixo deles tinham os de duque, marquês, conde, visconde, não sei se falaria como um título à parte de conde, mas podemos citá-lo também de uma menção honrosa. E além de conde, nós tínhamos barão. E depois desse, os títulos em vida. Os títulos de cavaleiro também, poderia ser que alguns títulos de cavaleiro eram hereditários, mas já era um título mais simples, já não era aquele título que passava uma grande conotação a uma casa e todo o resto, embora passasse para algumas. Então vamos à explicação sobre cada um deles. Primeira coisa, o título de imperador, eu vou começar por ele e não pelo de rei. O de imperador, por exemplo, era um título muito dado no Sacro Império, que era uma confederação de reinos. Então, o de imperador é até engraçado dizer porque ele era um título em vida, ao contrário dos títulos de monarca que eram hereditários, passados pela família. O título de imperador é um título em vida, uma vez que o imperador escolhido pelo conselho dos monarcas não passava esse título para seu herdeiro, o outro teria que ser novamente escolhido pelo conselho de monarcas. Então, o de Sacro Imperador Romano, por exemplo, não é um título de monarca comum, é um título de líder em vida do Sacro Império. Aquele rei que lidera os outros reis do Sacro Império também, não só o reino dele. Além do título de imperador do Sacro Império, podemos dizer que os títulos de Imperador Romano do Oriente, por exemplo, eram um mero título de monarca, ou de outros impérios nessa época também. Então vamos aos títulos de monarca, que era rei, era príncipe, às vezes ao Gran Príncipe, sei lá, vários nomes poderiam ser citados. Uma coisa que é de conhecimento popular é que geralmente príncipe é aquele que é o filho do rei, aquele que não é o rei ainda, não manda no reino, mas que é o herdeiro dele. Então, até há menção de príncipe nesse canal, porque eu não sou rei ainda, porque eu ainda tenho antepassados vivos. Meu pai ainda tá vivo, meu avô ainda tá vivo, meu bisavô não tá mais. Então, seguindo a ordem da linhagem, meu avô seria o rei da casa Possalski hoje, depois meu pai, depois eu. Então, até por isso que eu utilizo o título príncipe aqui. Talvez extraoficialmente já seja até rei com o meu reininho aqui, mas eu utilizo o título de príncipe em função dessa formalidadezinha. Mas príncipe nem sempre é um título dado a membros da família e herdeiros do trono. Em alguns casos, príncipe era o título do monarca mesmo, do cara que detinha a coroa e o poder do reino. De tanto que tem alguns territórios que são chamados de principados, porque ao invés de reino, que é reinado por um rei, o principado é reinado por um príncipe. E haviam outros títulos de nobreza que também poderiam representar monarcas. Por exemplo, na Áustria, durante um tempo, teve o arquiduque. Então, como eu estava falando, existem outros títulos que podem ser dados a monarcas, mas que não são normalmente títulos de monarcas, como esse exemplo que eu dei da Áustria. E agora que eu falei dos títulos de monarca, vamos falar ao título de duque. O título de duque é um título de nobre de grande porte, como podemos dizer, porque é o nobre que vem logo abaixo do monarca e vem acima dos outros nobres. Ele pode ou não estar acima de um marquês, porque marquês é um título meio específico de territórios fronteiriços. Mas esse título de duque é o maior título de nobreza não real, assim, não família real. E geralmente os duques são senhores de grandes territórios, ou pelo menos eles controlam a aliança militar dentro de uma área muito grande. Como por exemplo, a França era dividida em vários ducados, o ducado da Normandia, o ducado da Bretanha, o ducado da Picardia e vários outros ducadozinhos. Porém os ducados são, hoje talvez as regiões seriam equivalente aos estados da França, vamos dizer assim, as divisões territoriais maiores abaixo da divisão territorial nacional. Estes são os duques e os ducados. Então podemos dizer que eram os nobres de grande porte. Geralmente um reino poderia ter alguns pares de duques, mas era muito raro haver muitos duques ao longo de um reino. E é um título relativamente escasso, então às vezes a gente pode confundir ducados com reinos mesmo, de tão poucos que eram. Reinos maiores como a França talvez chegasse a ter 10, 12 duques, mas reinos menores poderiam ter 2 ou 3 só. Então vamos ao título de marquês agora, que
é o segundo nessa hierarquia. Por que eu coloquei como segundo? Porque marqueses poderiam estar abaixo de duques, porém poderiam estar no mesmo patamar perante o rei. Poderiam ter o mesmo poder que um duque, como poderia ter o mesmo poder que um conde. Mas os marqueses, como eu já mencionei agora há pouco, eram os senhores de territórios fronteiriços, aqueles responsáveis pelas divisas do reino, e por consequência aqueles que teriam que fazer a defesa do reino em primeiro lugar. Então, um marquês poderia ser tão poderoso quanto um duque, ou poderia ser apenas um conde. Mas o que o definia como um marquês era seu território fronteiriço. Então vamos ao título de conde, que é um título de nobre um pouco menor do que o de um duque, porém não é o título de um nobre pequeno, é importante ressaltar. Conde seria como se fosse um nobre médio, com um bom território, com ainda uma quantidade relativamente grande de vassalos, mas que porém seria vassalo de um duque, provavelmente. Em alguns casos vassalo diretamente do rei, mas em muitos outros vassalo apenas de um duque, ou de um marquês. Então é um nobre médio, assim, vamos dizer, porque possuía vassalos, mas também possuía suzeranos, abaixo do rei, normalmente. Além do conde, podemos falar dos barões, que aí já estamos falando da pequena nobreza. Então, como eu estava dizendo aqui, os barões são a baixa nobreza, ou pelo menos a baixa nobreza de título hereditário, mas eles ainda são nobres com territórios feudais. Eles não são meramente um nobre agregado. Que eu vou explicar esse conceito também nesse vídeo, mas enfim. Eu falo que o barão é a baixa nobreza porque ele é um senhor feudal, ele possui lá seu castelo, seu territóriozinho, completamente independente dos demais senhores. Provavelmente possui suas forças próprias e talvez até um cavaleiro ou outro juramentado a ele, mas os barões não possuem vassalos com território. Então, quando se fala de suzerania e vassalagem com territórios, eles são apenas vassalos e nunca suzeranos. Então, por esse motivo, eles são considerados baixa nobreza, em função de ser uma família com algum poder com relação à própria terra, mas com não ter poder de influência sobre outros nobres. O título de barão chegou muito forte aqui no Brasil e em outras regiões do mundo. Porém, o título de barão é um título que foi muito comercializado por nobres maiores, e isso explica essa grande expansão desse título ao longo do mundo, ao contrário dos demais existentes. E aqui eu falei dos títulos hereditários de família, o que significa que eu não falei dos títulos em vida. Só uma menção honrosa aqui antes de começar a falar dos títulos em vida, porque esses são os cavaleiros, porque existiam aqueles cavaleiros com terras, o título de cavaleiro era hereditário, realmente, não tinha que ser assinado por nenhum nobre, novamente, mas que eram a exceção, porque a maioria dos cavaleiros eram títulos em vida. Era geralmente, título de segundo filho de nobre, aquele que não herdava território em si, mas que se juramentava uma casa e que, por consequência, adquiria essa honraria como título de cavaleiro, o que ele era considerado uma baixa nobreza, mas uma baixa nobreza em vida. Ele não era um senhor de terras, no caso do em vida, e ele era nobre por uma linha tênue, por ter nascido de família nobre, mas não ter herdado nenhuma propriedade ou grande título de sua família. Então, normalmente esses eram os cavaleiros. Porém, como eu mesmo falei, existiam os cavaleiros hereditários, aqueles que tinham terras e esse título passava a ser hereditário. Mas isso é uma exceção, porque no geral a maioria dos cavaleiros eram nobres em vida. De tanto que até hoje o título de cavaleiro é muito utilizado para honrarias lá na Inglaterra. E ele é muito utilizado para isso porque ele é uma honraria em vida. Você pode atribuir o título de cavaleiro a qualquer um que não vai afetar as distribuições de terra do mundo, ou as distribuições de poder dele. Não que seja uma baixa honraria, porque provavelmente aquele que recebe um título de cavalaria é uma pessoa honrada, que o fez por merecer. Mas não deve ser comparado aos demais títulos de nobreza, a não ser aquele hereditário, que esse se compara ao de um barão. Muitas vezes é mais simples até que o barão, e às vezes até por isso é chamado de cavaleiro e não de barão. Mas é a única coisa que ele se compara em si. Haviam outros títulos, outros nomes? Haviam, com muitos significados também, mas no geral essa pequena explicação da hierarquia de nobreza que eu fiz aqui ajuda a compreender bem a nobreza europeia durante a Idade Média. Os outros títulos poderiam ser muito mais variações de nome do que propriamente de funcionalidade deles, ou de relação suzerania e vassalagem que eles possuíam. Então acho que, nobres amigos, eu fico por aqui por esse vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Se não é inscrito ainda, nobre amigo, por favor, se inscreva. Obrigado e até a próxima.